Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nesta aula nós vamos continuar então trabalhando, né, com a questão de implementar filtro, ordenação e paginação no CRUD, tá? E daí a gente vai fazer isso aí na classe DAO genérico. Bem, então após as implementações dessas classes, agora a gente vai acessar aqui o DAO genérico, tá? E daí no DAO genérico é necessário que a gente adicione alguns atributos a mais, tá? Então esses atributos seriam o quê? Seria então um filtro, tá? Que eu vou instanciar já com uma string vazia. Uma lista de ordenações, um list, tá? Uh, de ordem, tá? Que eu vou chamar de lista ordem. E vou instanciar ele num new array list, tá? Teremos também, eu preciso saber então quando eu for selecionar uma ordenação, tá? Eu quero saber qual que é a ordem que está atual, digamos, qual que é a ordem que o usuário selecionou, tá? Eu também tenho que ter aqui um converter ordem, tá? Que eu vou chamar de converter ordem. E esse conversor aqui é para a gente poder instanciar, né, os valores que estão dentro dele, tá? Eu também tenho que ter assim, ó, quando eu faço paginação, tá? Eu tenho que saber qual que é o máximo de objetos, tá? Que eu vou querer listar. Digamos que quero listar de 20 em 20, de 30 em 30, tá? Eu vou começar aqui listando com, sei lá, 3 objetos, tá? Eu também vou precisar lá, digamos, quando eu tiver uma lista, tá? Digamos uma consulta lá que eu tenha 50 objetos, tá? E eu estou exibindo ela paginada, eu tenho que saber em que posição, né? Digamos se eu tenho 50 registros, tá? E a máxima de objetos é 10. Então eu vou exibir sempre em páginas de 10. E eu preciso saber em qual página que eu estou, se é na primeira, na segunda, tá? Então aqui eu vou dizer que a posição, eu vou criar então um inteiro que vai guardar então a posição atual, tá? E eu vou iniciar ela em 0, né? Que ele sempre vai começar na posição 0. E também vou ter que ter um inteiro, tá? Para saber o total de objetos que eu tenho na minha consulta, total de objetos. Né, que com base nisso eu vou poder fazer os cálculos de navegação para ir para uma página ou outra. Bem, agora sim que daí nós vamos ter que fazer, né? Tá, isso aqui tudo eu vou encapsular, refatorar, vou encapsular esses campos, tá? E eu vou colocar esses campos aqui. Eu vou encapsular eles e com a visibilidade protected, tá? Visibilidade dos campos, eu vou colocar protected, tá? E vou mandar refatorar. Por que coloco protected? Porque daí quando eu for utilizar ele lá nos DAOs, assim, nas implementações deles, né? Como, por exemplo, o DAO de estado, eu vou ter acesso direto, né, ao atributo, fica mais fácil para mim trabalhar. Tá? E agora olha só, então nós vamos montar agora o método getLista objetos, tá? E o método getLista todos aqui, a gente vai fazer algumas modificações neles, tá? Então, o primeiro, né? Eu vou pegar essa JPQL aqui, tá? E daí eu vou começar a montar o filtro, a parte que vai fazer o where. Então, eu vou criar aqui uma string, tá? O where, né? Recebe então uma string vazia. Tá? E daí é sempre interessante, tá? Que eu, no filtro, tá? Nessa atributo filtros, que vai estar sendo exibido para o usuário. Então, esse filtro aqui pode vir com caracteres nocivos aí para tentar executar um SQL injection, tá? Injection. Então, eu vou tentar dizer que o meu filtro vai receber, então, filtro.replace, então eu vou remover, tá? Eu vou procurar aqui, eu vou colocar aqui entre colchetes os caracteres que eu quero procurar. Eu quero procurar aspas simples, ponto e vírgula e hífen, tá? E de quando eu achar esses carinhas aqui, eu vou remover para uma string vazia. Só com isso aqui eu já protejo vários tipos de ataques, né, que vão tentar fazer. Né, hífen, vírgula, ponto e vírgula. Né, então eu vou proteger alguns ataques da minha aplicação. Tá? Beleza, depois disso aqui, então, o que eu vou fazer? Tá?
eu vou tentar fazer o seguinte, ó, eu vou verificar então se tem o filtro ditado, que caso tenha o filtro ditado, né, daí eu vou ter que montar a minha consulta. Então, eu vou verificar se o filtro, tá, ponto, o tamanho dele for maior que zero, quer dizer, então, ó, tenho ditar um filtro, tenho que executar a consulta, tá? E agora para cada operador, né, então eu vou fazer um switch aqui, tá? Switch, tá? Quando eu vou pegar então a ordem atual, tá? E o operador, tá? Então eu vou testar algumas opções, tá? Então, quando no caso for então um operador igual, tá? Eu vou executar uma determinada coisa, tá? E devo também testar, por exemplo, com o operador, né? Case, se for operador like, por exemplo, devo fazer, né, outra coisa. Tá? Então, o que eu faço no operador igual, tá? Quando for operador igual, vou tentar ver se é um ID, tá? Então, if, se a minha ordem atual, tá? O atributo for, por exemplo, ID, tá? Eu quero tentar fazer uma conversão, né, para, digamos assim, senão eu vou montar minha consulta comparando com um valor que é um ID e o cara colocou uma letra, né, daí vai dar problema. Então eu só vou tentar fazer aqui um try, tá? Eu vou dizer que o integer i vai receber, né? Não, eu vou fazer assim, ó, só fazer aqui um integer método parseInt no meu filtro, tá? Então se ele conseguir fazer um parse naquele filtro, não temos nenhum problema. E caso tenha dado algum problema no filtro, eu vou dizer que meu filtro vai receber então um valor, sei lá, zero. Daí não vai ter nenhum problema. Tá? E daí eu vou montar a minha cláusula where, né? Daí eu vou fazer aqui o where. Tá? Então eu já tenho from, digamos, por exemplo, cidade ou estado. Devo fazer mais igual. Tá? E devo montar a cláusula where, sempre lembrando dos espaços. Where, tá? Devo quando? Então, a ordem atual .get atributo. Tá? E vou somar com aqui o igual, tá? Um aspas simples mais o filtro, tá? E mais daí uma aspas simples para fechar. Então o que eu estou montando aqui? Ó? Por exemplo, o usuário informou o valor 5 no filtro, é o parâmetro ID. Tá? Devo fazer from estado, ele vai montar aqui o where ID for igual a 5. Né? Dele monta a minha consulta. Tá? E daí eu posso fazer aqui um break, né, para ele não tentar executar a outro case. Tá? Bueno. E daí, olha só, se for operador like, eu vou montar de maneira diferente minha consulta. Vou montar where mais igual, tá? Daí eu coloco aqui where. Eu tenho que deixar assim, ó, sempre um espaço para ele não ficar colado, né? Senão ele vai escrever from cidade e vai colocar colado where, né? Tem que tomar cuidado com os espaços ao montar aqui. E aqui eu vou deixar tudo em maiúsculo, né? Where upper, tá? Da ordem atual .get atributo, tá? Eu vou fechar aquele cara aqui. E devo colocar aqui, ó, like, tá? Mais daí o filtro .toUpperCase, né? E daí mais, daí eu vou colocar agora o percento e uma aspas simples para fechar aquele comando ali. Que daí ele vai montar um where, né, com tudo que começa com aquele filtro, tá? E daí eu faço um break. Tá? Então eu montei aqui. Where upper, né, por exemplo, do nome, like o que o cara começou a digitar ali. Tá? Feito, então, verifiquei se tem o filtro, montei, né, minha cláusula where. Tá? Daí eu posso colocar outros operadores aqui para montar. Coloquei aqui só com igual e com case. Tá? E daí aqui eu vou dizer que a minha JPQL vai receber mais igual ao where. Né? Vai adicionar o where naquela cláusula ali. Tá? E também vou pegar minha JPQL, tá? Mais igual. E agora eu vou colocar aqui também um order by, tá? Mais daí a ordem atual e o atributo da ordem atual. Bueno. E devo dizer que o total de objetos, tá? Eu preciso saber o total de objetos, vai receber Entity Manager, método create query, tá? Passando essa JPQL, tá?
e daí eu vou pegar o getResultList e o método size. Tá? Então aqui eu obtenho, né, eu sei quantos registros tem naquela minha consulta. Tá? E daí agora, olha só, eu tenho que pegar aqui, ó. Então da JPQL eu tenho que paginar ela, tá? Para paginar ela, eu vou dizer então, eu vou setar então o primeiro resultado, que é da posição atual, tá? Vou setar também o máximo de resultados, set max results, do máximo do atributo máximo objetos, tá? E daí sim eu vou executar o método getResultList. Tá? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu estou retornando a consulta, dizendo de que posição que ele tem que começar, tá? E quantos objetos a partir daquela posição ele vai retornar. E daí sim eu executo a minha consulta. Tá? Agora o nosso problema é dizer assim, eu tenho que manipular essa posição atual, tá? Eu vou ter que manipular essa posição atual conforme eu vou navegando, tá? Então, se eu modificar a posição atual, eu tenho que executar de novo a consulta. Então, aqui eu vou criar alguns métodos, tá? Para a gente executar, tá? Primeiro, então, eu vou criar um método público, tá? Void, que é chamado de primeiro. Esse método aqui, no caso, eu vou dizer que daí a posição atual vai receber zero. Então, quando eu clicar no botãozinho primeiro, lá na nossa barrinha de navegação, ele vai vir para a primeira posição, né, dos meus registros, tá? No caso aqui, eu vou criar também um método público, void, tá, para ir para a posição anterior, tá? Então, eu vou dizer que a minha posição atual vai receber menos igual ao máximo de objetos, tá? Aqui só tem um detalhe. Eu vou verificar então se a minha posição atual ela não fica menor que zero, tá? Porque daí, digamos, eu já estou na primeira página, executei o método anterior, né? Então eu vou querer que minha posição atual continue zero, tá? Daí o próximo também, ó, public void próximo, tá? Então eu vou pegar o próximo, a próxima posição, tá? Isso aqui eu já vou fazer um teste direto aqui, olha só. Vou dizer que vou perguntar se a posição atual mais o máximo de objetos, tá? É menor que o total de objetos. Então, quando eu adicionar na posição atual o máximo de objetos, ver se ela é menor, né? Para não ultrapassar os limites. Se acontecer isso, então eu vou dizer que a posição atual mais igual ao máximo de objetos. Tá? E daí eu tenho que ir para a última posição, tá? Então a última posição eu não posso simplesmente pegar ali, né, e colocar, digamos, eu tenho lá 95 objetos, tá? E eu quero ir para a última posição, na verdade, se eu tenho 95 objetos e eu teria, digamos, páginas de 10, né? A última posição seria da 90 a 95, tá? Então eu não posso fazer uma lógica, eu quero ir para a última, né? Devo pegar o máximo de objetos menos 10, por exemplo. Daí ia ser na 85, porque ia ficar errada a página, né? Então eu vou, para resolver esse problema, tá? Eu vou fazer um pequeno cálculo, tá? Eu vou criar aqui public void último, né? E nesse último aqui, eu quero verificar então qual que é o resto do total de objetos, tá? Percento o máximo, né? Eu pego o total de objetos, quanto que sobra, né, desse total ali, tá? E daí se esse resto for maior que zero, né? Quer dizer opa. Então, se esse resto for maior que zero, no caso, eu vou dizer que minha posição atual ela pode receber, né, o total de objetos, tá, menos o resto, né, porque daí é um número exato que vai ter lá. E do contrário, eu pegaria a posição atual, receberia o total de objetos, tá, menos o resto. Aliás, menos o máximo de objetos. Tá? Então, se esse resto for maior que zero, que não foi uma divisão inteira. Nesse caso, por exemplo, se eu tivesse 95 registros, tá, sobrariam 5 da divisão inteira, eu pegaria aquele total de objetos menos os 5, começaria na página 90, a última. Tá? E daí também a gente vai fazer aqui, eu vou montar uma mensagem da navegação para exibir para o usuário, ó, tu está exibindo do objeto 1 até o 10 de tantos objetos. Tá? Então eu vou montar aqui um método público que retorna uma string, que eu vou chamar de get mensagem navegação. Tá? Então eu vou pegar primeiro, vou calcular, né,
a posição atual mais o máximo de objetos, tá? E daí eu vou verificar se esse até é maior que o total de objetos, tá? Para que isso? Se ele for maior que o total de objetos, daí eu vou dizer que o até vai receber o total de objetos. Tá? Isso aqui para montar a minha mensagem. Tá? E também eu vou colocar uma outra, fazer um teste aqui, então. Se então meu total de objetos for maior que zero, daí eu monto uma mensagem de navegação. Tá? Daí eu vou retornar aqui, ó. Eu vou retornar. Tá, vou colocar aqui listagem de e devo colocar mais, né, listagem da posição atual mais 1, tá? Mais até, eu devo colocar mais o valor daquele até, daí mais de, daí mais o total de objetos, tá? Mais registros. Então aqui eu vou te dizendo, então listando, né, listagem de 5 até 50 de 100 objetos. Tá? E caso ele não encontre ninguém, daí eu vou retornar uma mensagem, tá? Nenhum registro encontrado. Bem, além disso, então, a gente montou então a consulta aqui do getListObjetos, né, os métodos para fazer a navegação, uma mensagem de navegação, tá? E daí quando for listar todos, também aqui eu poderia colocar no getListaTodos, tá? From, e daí eu vou colocar aqui mais, daí um order by, tá? E mais daí a ordem atual, ponto get atributo. Né? Ele vai pegar a ordem atual e retornar, né, todos os meus objetos. Tá? Então, a princípio, no DAO genérico seria essas modificações, daí na próxima aula a gente vai então ver as modificações que a gente tem que fazer nos DAOs propriamente ditos, tá? E depois colocar também ali as modificações na tela para suportar nessas alterações, tá pessoal? Então até a próxima aula.